Livro de Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Palavra de Deus, eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Glória a Deus. Vamos até aqui. Então, vamos por partes. Aqui a gente vê Tiago, amém? E ele fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, ele está falando as 12 tribos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, as tribos, as suas famílias, né? E ele vai escrever sobre essas coisas. E ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, número 1 aqui, ele está falando que na realidade, quando você passa por uma provação, é motivo de alegria. Mas a gente sabe que não é assim, ou seja, ninguém quer passar por provação, né? Porque as provas são difíceis, dolorosas, né? Na prova a gente é moldado, muitas vezes a gente é moído, né? Muitas vezes a gente perde pessoas no caminho, a gente pensa que perde, né? Porque em Cristo a gente nunca perde nada, mas dá essa sensação de perda, de abandono, de rejeição, tristeza, etc. Ou seja, todo mundo sabe o que é passar pela prova, né? Então, só que ele vem animar os irmãos, porque ele fala assim, gente, quando vocês passarem por provação, é motivo de alegria. Amém? Por quê? Ali no versículo 3 fala assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, quando você está sendo provado, a sua fé está sendo fortalecida. E quando a sua fé é fortalecida, você está
produzindo perseverança. Você está aprendendo a ser perseverante. Amém? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Ou seja, a madurez, o que é a madurez? O que é integridade, né? Quando a gente persevera na fé, né? Quando a gente, mesmo na espera, porque a fé é a certeza daquilo que você vai ver, mas ainda não viu, né? A certeza do que se espera, né? Daquilo que não se vê, né? Você não viu, mas você sabe que vai acontecer pela tua fé, porque você sabe que Cristo não mente e que se ele prometeu, ele vai fazer, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que o que o homem disse não esteja de acordo com o que Deus disse, mas a gente sabe que o que Deus disse está por em cima daquilo do que o homem disse. Então, essa fé, essa perseverança na fé, isso vai fazer com que você se torne um cristão maduro. Porque uma pessoa madura é uma pessoa que sabe esperar, que confia, que não se desespera, que não mete os pés pela mão. Amém? É o contrário de ser imaduro, né? Uma pessoa imadura não sabe esperar, né? Se irrita facilmente, desiste facilmente, é fraco na fé. Então a perseverança, ela te fortalece na fé, ela te traz essa madurez e essa integridade, ou seja, porque o Senhor quer que a gente seja íntegro. O que é íntegro? Completo, né? Perfeito, maduro na fé, estável, que a gente não seja esse tipo de gente que um dia é, amanhã não é, que um dia quer, amanhã não quer, que a gente saiba que nós servimos um Deus que não varia, que o que ele disse hoje permanece pelos séculos dos séculos. Não depende de nós e nem da circunstância. É ele quem tem o domínio de tudo. Muitas vezes nós, na nossa natureza que é limitada, a nossa mente humana é limitada, a gente não consegue entender como é que Deus está fazendo as coisas, ou muitas vezes por que a gente tem que passar por tal coisa. Mas, Senhor, isso é necessário, o que isso tem a ver? Porque essa prova, no que essa prova vai me ajudar? Mas Deus, que é perfeito em todos os seus caminhos, que os pensamentos de Deus é mais alto do que o nosso, não são como o nosso. Ele vê o panorama completo. Amém? Então, às vezes, nós vamos passar por provas, por situações que nós não vamos entender. Mas nós temos que confiar. Então, essa fé, essas provas vão produzir a fé, vão produzir a perseverança, vão fazer a gente madurar. Amém? No Senhor. Glória a Deus. E o que acontece aqui? No versículo 5 ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Porque Deus, o que é de Deus, o que é bom, as coisas do Espírito, o perdão, o amor, a sabedoria, o discernimento do Espírito, Deus quer dar e não tem limite. Essas coisas Deus quer dar com abundância para as pessoas. Só que o Senhor diz, peça e o se os dará. Bata e se lhe abrirá. Busque e encontrará. Amém? Então, muitas vezes a gente quer sabedoria, mas a gente vai buscar sabedoria em lugares onde ela não está. Onde há uma falsa sabedoria. Onde há conhecimento humano. Conhecimento humano não é sabedoria. Tem muita gente que tem vários diplomas, completou várias universidades, várias carreiras, é cheio de conhecimento. O que é conhecimento? Coleção de informação, tem informações variadas de muitas coisas, mas não necessariamente essa pessoa é sábia, porque a sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento é coleta de informação. É você ter informações variadas ou de um tema profundo, raso, independente. Mas sabedoria é o conhecimento, ou seja, perdão, sabedoria é o saber o que fazer com esse conhecimento, baseado no propósito que Deus tem para você. Por isso a sabedoria vem de Deus.
na palavra de Deus, no livro de Provérbios, o Senhor fala que o princípio da sabedoria, o princípio, porque a gente nunca termina de conhecer a Deus. E nunca vamos terminar, porque Ele é infinito, Ele é eterno. Mas o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então a pessoa pode ser um PhD, ter o mais alto nível acadêmico, mas se ela não teme ao Senhor, ela não é sábia. Amém? Então aqui o Senhor quer dar sabedoria. O Senhor fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele vai dar, Ele vai conceder, sem duvidar. Por quê? Porque Deus não gosta de gente que é incrédula, de gente que duvida. Porque quando você vai a Deus, você tem que acreditar que Ele é real. Você tem que crer que Ele é real. Porque a gente sabe no mais íntimo que Deus é real. Porque quando tudo vai mal, quando já não há recurso humano, aí a pessoa sabe crer que existe um Deus nos céus e na terra. Porque a gente olha para o céu e sabe que existe um Deus. Mas a carne, a natureza humana, tende a duvidar a todo tempo, né? Então, o Senhor desagrada quando a gente duvida. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que pedir com fé que Deus ouviu o que Ele vai fazer. Se está no propósito dEle, se é da vontade dEle, se é algo bom, com certeza, a sabedoria é algo bom. Deus quer que os seus filhos sejam sábios, entendidos, esclarecidos. Ele vai dar, porque essa é a palavra dEle. A vontade de Deus é a sua palavra. Amém? Então, ele fala aqui, o Senhor fala aqui, que a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, o vento joga para lá, ela vai para lá. O vento joga ela para cá, ela vai para lá. É uma pessoa instável. É uma pessoa que não tem raiz, que não está alicerçada. Uma pessoa que qualquer onda de pensamento, agora falam que já não é assim, é assada, ela vai aqui também, é assim, desse jeito. Daqui a pouco falam, não, é daquele jeito, ela também, é verdade, é daquele jeito. Essa pessoa não tem alicerce, ela não tem raiz. Então, quando vem as tribulações da vida, ela fica completamente arrasada, porque ela não tem uma solidificação, né? Por exemplo, a palmeira. A palmeira, você vê essas que estão, né, na praia, as antigas, vem o vento, elas estão ali de frente para o mar. Vem aquele vento, aquela ventania, você vê que elas nunca caem. É difícil você ver uma palmeira cair. Elas são altas para cima, são bem altas, né, assim, relativamente pelo tamanho dela, até fino o tronco, né, porque a gente sabe que existe árvore com tronco mais grosso. E elas são bem altas, né, olha para elas e pensa assim, nossa, qualquer vento, né, capaz que quebra e cai. Mas olha que a maioria delas estão nesses lugares de frente para o mar, onde como se fala, mãe, um jato de vento forte ali, né? Ou seja, ventos a velocidade bem grande. Então, o que acontece com a palmeira? Ela tem uma raiz profunda. Então, a raiz profunda da palmeira faz com que ela possa resistir, apesar da altura do tamanho dela, da espessura do tronco, ela resiste ao vento, aos ventos e não quebra, porque ela tem um alicerce forte. E dizem aí, eu não conheço bem, mas dizem que a palmeira demora muito tempo. Quando você planta uma palmeira, ela demora bastante, porque ela primeiro cresce para baixo, né? Tipo, parece esquisito falar, né? Mas ela cresce para baixo, para depois começar a subir. E assim que deve ser o cristão. O cristão tem que primeiro se aprofundar em Cristo, na palavra, no alicerce, na rocha que é Jesus, para depois começar a querer subir e se formar numa árvore e dar fruto. Tem gente que quer dar fruto do dia para amanhã, que quer já os ministérios, quer ser estrela, né? Quer ser profeta, quer ser isso, quer ser aquilo, mas e alicerce? Cadê? Então, vê, Satanás não está brincando, né? Se levanta de uma vez. Se a pessoa não tem alicerce, o primeiro vento ela cai. A primeira guerra, a primeira guerrilha, nem vamos dizer guerra, a primeira guerrilha, o primeiro soldado, ela derruba ela. Porque ela não tem quem a sustente, ela não está basada, ela não está baseada na palavra, ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria de Deus. Ou seja, nesse caso, o conhecimento seria a palavra de Deus, que é espada, que é escudo. Então, ela precisa estar alicerçada primeiro na palavra para depois, né? Um soldado não vai para a batalha sem ser treinado.
Ele tem que ter uma base, ele tem que ter um alicerce primeiro, ele tem que ter aquele tempo de treinamento. É a mesma coisa o cristão. Senão não aguenta. Não aguenta. Por isso que muita gente desiste no caminho, por isso que muita gente abandona o evangelho, né? Porque realmente não conheceram a Cristo. Porque a gente conhece a Cristo no mar profundo. Porque é fácil você falar que Deus é amor, que é maravilhoso, porque Ele é. Só que a gente aprende realmente quem é Deus no impossível do ser humano. Aí que a gente começa a ver a fidelidade, o poder, o respaldo e a misericórdia de Deus com a gente. Porque a gente começa a ver a glória de Deus se manifestada nas nossas vidas. Amém? Então, não pense, as pessoas que duvidam, não pense que essa pessoa receberá nenhuma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde agora vai falar das condições financeiras, né? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ou seja, quando Deus faz passar de pobre para rico. Óbvio, né? Todo mundo quer, né? Sair da pobreza, né? Ganhar dinheiro, ter casa própria, né? E assim por diante. Então, claro, isso é fácil entender. Mas aí vem agora, ó. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Da mesma maneira, Deus está falando aqui, porque é Deus quem faz todas as coisas. Né? O ser humano tem que parar com esse negócio de falar, eu fiz acontecer. Não, você não faz nada. Se Deus não quiser que você respira, você morreu, acabou. Então, o que acontece? Da mesma, Deus está falando aqui, Tiago está escrevendo para os irmãos inspirado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira que você que você se alegra quando Deus faz você melhorar de vida, aquele que está bem de vida e Deus faz piorar, se é por vontade de Deus, também tem que ficar alegre. Agora, é difícil, né? É um pensamento assim para nós, assim, poxa vida, como que eu vou me alegrar, né? Se eu passar a ser pobre depois de eu ter sido rico? É muito difícil. Mas, assim como Paulo falou numa das cartas dele, né? Eu aprendi a viver com muito, a viver com pouco, a ter muito, a ter pouco, né? A ter fartura, a ter passado fome, né? Em qualquer condição, se você tem a Cristo, você tem tudo. Que Deus é quem te dá força para superar cada adversidade. Obviamente que falar é uma coisa e viver é outra, né? Mas é Deus quem dá esse dom, essa graça. Se você tem que passar por essa situação, Deus vai te dar essa graça. Ele vai estar contigo, você não vai passar sozinho. E Deus fala, né? Vai passar pelas águas, eu vou estar com você. Vai passar pelos rios, eu vou passar com você. O rio não vai te cobrir. Eu vou estar lá segurando tua mão, eu vou estar lá andando dentro da água com você. Se você vai passar pelo fogo, eu também vou estar dentro do fogo. A chama não vai te queimar. Deus vai estar lá no fogo com você. Então você não está sozinho. Então aqui fala assim, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Né? Perdão, aqui falou assim, o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Por quê? Porque o rico passará como a flor do campo. O que quer dizer isso? A flor do campo, né? Vamos lá no meio do mato. Você vê a erva, né? Um monte de mato. Aí, às vezes, numa ervinha lá no meio do mato tem uma florzinha, né? Que nasce no meio da erva. A erva, no calor, por exemplo, meio-dia, 2 horas da tarde, aquele calor, aquele sol rachando, batendo em cima da erva. Ela murcha ou não murcha? Murcha. Exatamente. Não aguenta o sol. Quanto mais a flor da erva. A flor da erva é aquela flor fraquinha, amigo, sabe? Que não aguenta nem um solzinho, nem um ventinho, já tá... Então, se a erva, que já é fraca, murcha, quanto mais a flor da erva. Vem o primeiro raio, a primeira tá derriçada. Acabou. Então, Deus faz a comparação da riqueza de uma pessoa com a flor da erva, mãe. Não é nem a erva, a riqueza de uma pessoa é a flor da erva em comparação aqui. Por quê? Porque passará como a flor do campo. A flor da erva é a flor do campo, né? Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída, né? Se a beleza do ser humano, se ele pensa que a sua beleza está na sua riqueza, ele não tem nada. Ele não tem nada. Porque a riqueza vai embora e aí fica o quê? Né? Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Né? Na palavra o Senhor fala de que vale o homem ganhar o mundo e perder a salvação. Valeu a pena? Né? Você, vamos supor, ter trabalhado uma vida inteira, construído um patrimônio, mas não ter dedicado o seu tempo a Deus e não ter se preocupado com a tua salvação. No final você viveu, vamos dizer, uma longa vida ainda. Deus foi misericordioso contigo, esperou que você se arrependesse, esperou que você voltasse os olhos para Deus, né? Mas você nunca fez. Aos 80 anos você morreu. Você viveu 80 anos nessa terra, até lutando, teve o seu patrimônio, mas agora você vai passar uma eternidade no inferno. Valeu a pena? Não. Então, por isso que Deus fala de que vale o homem, né? Passar a sua vida inteira querendo guardar tesouro nessa terra, né? Passando por cima de gente, muitas vezes não dando atenção à sua família, aos filhos, né? Tudo atrás de conquistar coisa, ter coisa, no final não leva a nada, né? E ainda perde a sua salvação, né? É bem duro, é bem triste. Então, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois da aprovação receberá a coroa da vida, né? Deus tem uma coroa para nós, né? A coroa da vida, aquele que perseverar até o fim, porque essa corrida da fé, que nós somos assim relativamente como atletas numa corrida. Cada quem está fazendo a sua corrida, né? Não é uma corrida um contra o outro, mas é uma corrida. Por exemplo, essa corrida nós estamos lutando contra nós mesmos, que é o nosso corpo, contra o mundo, no sentido de que o mundo quer que você faça uma coisa e aquele que quer buscar Cristo tem que ir na direção contrária, e contra o reino das trevas. Então, aquele que consegue chegar até a meta final, o lugar onde tem a bandeirinha, né? Igual quando tem corrida de carro. Essa é a nossa meta. A nossa meta é a salvação. A nossa meta é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Que o dia que o Senhor fazer a lista, passar lá, vai os anjos tocar a trombeta, nós estamos lá, diante do Senhor. O Senhor vai abrir o livro. Nesse dia não tem choro melo mais, acabou. Se o teu nome tá lá, tá lá. Se não tá, não tem. Senhor, me desculpe. Não, Deus já deu a oportunidade. Deus está falando em uma e outra vez. Então, queira você, queira eu, queira você, que o nosso nome esteja lá. Dinorá Cortate da Silva, entra pro gozo do teu Pai. Se o teu nome não tá lá, não há mais tempo. Ali já não vai haver mais tempo. Amém? Essas são aqueles que vão querer, sabe, ainda convencer o Senhor nesse dia, são as virgens insensatas. Aquelas que não guardaram azeite extra. Aquelas que. E nós estamos falando de gente de Deus, não estamos nem falando do mundo, porque o mundo já perdeu. Isso aí infelizmente, isso aí não é nem. Mas não estamos nem falando de gente que não quer saber de Deus. Gente que não quer saber de Deus, infelizmente, vai direitinho pro matadouro. Nós estamos falando de gente que supostamente são crentes e serve a Deus. Então não é fácil. Quem falou que é fácil mentiu. Mas Deus dá graça, amém? Tudo que Deus quer é um coração sincero, humilhado e arrependido, e Deus vai ajudando. Todo dia Deus ajuda a gente. Então, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado em nada. Jesus Cristo, como homem, foi tentado em tudo e não caiu no pecado. Ah, como assim? Diz a palavra que o inimigo tentou ele tinha fome, falou, né? Se você é filho de Deus, faz com que esse pão vire pedra, né? Perdão, que essa pedra vire pão. E o Senhor falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 40 dias depois, sem comer, e Jesus tinha fome, que a palavra fala. E nesse dia, Jesus tinha fome. E ele foi tentado dessa maneira, ele foi tentado, o Satanás falou para ele, que o Senhor repreenda, falou para ele: se você for realmente o filho de Deus, Deus vai mandar, se joga desse templo, né? Levou ele no alto do templo, falou: você se joga daqui, que o Senhor vai mandar anjos, né? Para que te segurem, para que teus pés não machuquem na pedra. Ele falou: não tentarás ao Senhor teu Deus.
Pela palavra, você vê o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, usou a palavra como espada e como escudo. Quanto mais nós, né? E você vê que o inimigo aí, ele conhece a palavra, porque ele usou o Salmo 91. Porque no Salmo 91 fala, pois Deus enviará anjos que... Ai, não me lembro direito as palavras, mas ele enviará anjos que te segurem pelas mãos para que nem os teus pés tropecem em pedra. Né? Então, o inimigo usa da própria palavra muitas vezes, mas distorce ela. Confunde as pessoas. Por isso que existe doutrina de demônio. Né? Então, ali, o que mais que diz? Deus não pode ser tentado. Ele, graças a Deus, o Senhor, nosso Senhor é santo. Então, ele não vai tentar ninguém. Mas por que as pessoas são tentadas? Porque esse desejo da carne delas seduz elas. Elas mesmas, ou seja, o teu mau desejo, a tua carne tende ao pecado. Então, cada um tem uma debilidade, ou várias debilidades. Então, você é seduzido pelaquela tua debilidade. Se a tua, por exemplo, se a tua debilidade é comer, você vai ser seduzido por comida. Se a tua debilidade é dinheiro, você vai ser seduzido por dinheiro. E o inimigo sabe qual é a tua debilidade, ele vai te seduzir por ali. E a tua carne é débil, é fraca naquela área. Então você se seduz pelaquilo, você paquera o pecado, você paquera, né, aquele mau desejo, aquilo gera o pecado. E quando você consuma o pecado, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Amém? Se, por exemplo, um homem, a fraqueza, a debilidade de um homem é mulher, o inimigo sabe disso. Agora ele vai tentar ele com uma mulher, vai tentar ela com uma mulher feia? Não. Né? Então a gente tem que estar, por isso que o Senhor fala, orai e vigiai. Né? Só Deus é quem rompe essas cadeias, né? Muita gente tem atadura nas drogas, no álcool e etc. É Deus quem te dá o poder, a força para dizer não, né? Para não se deixar seduzir pelos maus desejos da carne. Né? Então não é uma tentação de Deus, é uma debilidade da tua carne que só Deus pode te fortalecer. Não é uma tentação, é uma debilidade da carne. Amém? Então, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, não há variação no Senhor, não há variação de sombra. Um dia a sombra está aqui, outro dia está ali. Não, o Senhor é luz, Ele é sempre luz e nunca muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje, amanhã e para sempre. Ele é aquele com quem você pode contar qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer dia do mês, da semana, do ano. Ele sempre vai estar no mesmo lugar e a palavra dele permanece. Ele é aquele que você confia, ele é a tua casa, ele é a tua rocha firme, ele é a tua torre forte, ele é aquele com quem você pode confiar. Esse é o nosso Deus. Amém? E para terminar, então, por sua decisão ele nos gerou. Por sua decisão. Então, foi a nossa decisão? Não. Foi Deus quem decidiu nos gerar, nos fazer pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Né? Deus quer que nós venhamos a ser transformados, né? Ele nos gerou e agora através da sua palavra da verdade, que a sua palavra é espírito e vida eterna e é verdade, e ela vai trazer esses frutos para o Senhor, frutos dignos, né? Porque quando o Senhor falou, faça-se a luz, houve luz, faça-se isso, faça-se aquilo, e as coisas foram feitas. Assim será conosco. Deus quis que assim fosse. Ele tomou essa decisão. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? É através dele, por ele, com ele, nós vamos fazer o que ele
nos enviou a fazer. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. E o que ele declarou, o que ele falou, assim será. A palavra do Senhor não volta atrás vazia. O Senhor tem um propósito na sua vida. Esse propósito vai se cumprir para a glória dele. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor por essas palavras. Senhor, meu Deus, eu te agradeço no nome de Jesus, Senhor, por essas palavras que tu nos has, Senhor, revelado hoje. Senhor, dá-nos um entendimento completo, meu Deus, daquelas coisas que ainda nós não conseguimos entender, meu Deus. E ajuda-nos, Senhor, a chegar a ter essa madurez, Senhor, essa, Senhor, firmeza, Senhor, essa integridade, meu Deus, que o Senhor, nos fala através da sua palavra que é verdade, meu Deus. Nós cremos e recebemos essa palavra no nome de Jesus. E que tudo, Pai, seja feito para a honra e a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém.